Existe uma crença muito enraizada em nossa sociedade, a de que dizer sim o tempo todo é o sinal de bondade. Desde cedo, nos ensinaram que pessoas boas são aquelas que estão sempre dispostas, sempre ajudando, sempre cedendo. Aprendemos que amar é abrir mão, que ser espiritual é nunca negar um pedido, que ser generoso é nunca pensar em si mesmo. Mas ninguém nos contou o outro lado disso. Ninguém disse que o sim constante também pode ser uma prisão, que estar sempre disponível, sempre oferecendo, pode acabar nos afastando de nós mesmos, e quando por instinto tentamos colocar um limite, vem a culpa, aquela voz que diz: você mudou, você ficou frio, você está sendo egoísta. Só que na verdade, talvez o verdadeiro ato de amor não seja dar tudo, mas saber quando parar de se doar para não se perder. Mas e se tudo isso que acreditamos sobre ajudar os outros estiver de cabeça para baixo? E se essa pressa em salvar, consolar e resolver tudo para todo mundo não for bondade, mas uma forma sutil de controle? Uma tentativa de aliviar o desconforto que sentimos ao ver alguém sofrer, mesmo que ao fazer isso estejamos interrompendo o processo que a vida colocou diante dela. Pense por um momento. Quando você impede alguém de lidar com as próprias consequências, o que está realmente fazendo? Está oferecendo ajuda ou roubando dessa pessoa a chance de amadurecer? Talvez, sem perceber, você esteja segurando alguém num ciclo que ela precisa atravessar sozinha. Talvez o que pareça compaixão seja, na verdade, medo disfarçado de amor. Isso não quer dizer que devamos fechar o coração ou virar as costas ao sofrimento alheio. Não é sobre frieza. É sobre equilíbrio. Sobre compreender que, às vezes, o gesto mais amoroso é permitir que o outro caminhe com as próprias pernas, mesmo que tropece no caminho. A verdadeira questão não é se devemos nos importar, mas como nos importamos, e talvez mais importante ainda, com quem escolhemos compartilhar nossa energia. Porque, goste ou não, existem pessoas que não querem ser ajudadas, querem ser abastecidas. Elas se aproximam com sorrisos e histórias tristes, mas no fundo, o que desejam é alguém que carregue seus fardos por elas. E não importa o quanto você ofereça, nunca será o bastante. Não porque você deu pouco, mas porque elas não aprenderam a se levantar sozinhas. E aqui está o ponto mais doloroso. O problema não é o quanto elas tomam de você. O problema é o quanto você impede que elas cresçam, ao tentar poupá-las da própria jornada. Então, se quiser preservar sua paz e também honrar o processo dos outros, aprenda a reconhecer certos padrões, não para julgar, mas para compreender. Não para se afastar com desprezo, mas para saber onde termina a empatia e onde começa o autoabandono. O primeiro tipo de pessoa que você nunca deve ajudar: o eternamente acomodado. Aquele que confunde ajuda com um amparo eterno. Existe uma grande diferença entre quem está lutando para subir e quem apenas se deita esperando ser levado. Quem luta usa sua ajuda como um impulso. Quem se acomoda transforma sua generosidade em muleta. Esse tipo de pessoa, em algum nível, decidiu, consciente ou não, que a vida é dura demais para ser enfrentada. E no instante em que você assume o papel de salvador, é como se dissesse: tudo bem, eu carrego o seu peso por um tempo. Mas um tempo vira meses, e meses viram anos. E quando você percebe, já está exausto, tentando manter de pé alguém que nunca quis andar. Quando você insiste em ajudar alguém que se recusa a se mover, algo curioso acontece. Você não está mais oferecendo apoio, está oferecendo dependência. E essa pessoa passa a depender não porque é incapaz, mas porque aprendeu que sempre haverá alguém disposto a carregar o peso por ela. A natureza entende algo que nós, muitas vezes, esquecemos. Um pássaro não continua alimentando o filhote que se recusa a abrir o bico. Uma árvore não envia sua seiva para um galho que já não floresce. Não é crueldade, é sabedoria. A natureza respeita o ciclo da vida. Aquilo que não cresce se transforma. Aquilo que não contribui cede espaço para o novo. O cronicamente acomodado, por outro lado, sempre terá uma história pronta.
Vai falar da infância difícil, da falta de oportunidades, do azar que o acompanha. E pode até haver verdade nisso. Todos nós temos feridas. Mas a questão essencial não é o que aconteceu com ela, e sim o que ela está fazendo agora para mudar essa história. Está dando um passo, por menor que seja, em direção à própria transformação? Ou apenas está à espera de um novo salvador, alguém que faça o trabalho por ela, mais uma vez? Quando você insiste em ajudar alguém que não quer se ajudar, sem perceber, tira dela algo que não tem preço. Você rouba o sabor da conquista, rouba a força que nasce no meio da dor, rouba a descoberta mais libertadora de todas, a de que ela é capaz. Muitos de vocês têm vivido assim, carregando pessoas que se recusam a caminhar, pagam as contas delas, apagam seus incêndios, remendam os estragos que elas mesmas provocam. E, no fim, dizem a si mesmos: estou apenas sendo uma boa pessoa. Mas, e se essa bondade não for virtude, e sim armadilha? E se, ao protegê-las de cair, você estiver impedindo-as de aprender a voar? A verdade é que alguns precisam sentir o peso da própria escolha. Precisam enfrentar o vazio, o desconforto, a fome, não como castigo, mas como chamado. Porque só quando a dor de permanecer o mesmo se torna insuportável é que nasce o impulso de mudar. A compaixão verdadeira não é salvar alguém do sofrimento, é permitir que o sofrimento cumpra seu papel transformador. Número 2, o perpetuamente ingrato. Você já percebeu como algumas pessoas podem receber o melhor de você, seu tempo, sua energia, seu amor, e ainda assim agir como se nada tivesse acontecido? Elas pegam tudo o que você oferece, mas nunca olham nos seus olhos com um simples obrigado. Não por esquecimento, mas porque no fundo acreditam que merecem o que recebem. A ingratidão não é um acidente, é um reflexo do caráter. A gratidão é mais do que boa educação, é consciência. É o reconhecimento de que nada nos é realmente devido, de que cada gesto de bondade é um presente que poderia simplesmente não ter existido. A pessoa grata entende isso. Ela enxerga o valor do que recebe e trata cada ajuda com respeito. Mas o ingrato vive em outra lógica. Ele acredita que o mundo lhe deve algo, que sua presença já é o bastante para justificar o que ganha. E quanto mais você dá, mais ele exige. É um paradoxo cruel. Quanto mais você oferece, menos valor suas dádivas parecem ter. Eu me lembro de uma história. Um homem, movido por compaixão, ajudou um amigo a pagar o aluguel por 6 meses seguidos. Abriu mão do próprio conforto para garantir que o outro tivesse um lar. E sabe o que recebeu em troca? Reclamações. O amigo dizia que o apartamento era pequeno demais, que o bairro era ruim, que merecia mais. Nunca uma palavra de gratidão, nunca um reconhecimento do sacrifício. A ingratidão é assim, ela seca tudo ao redor, porque onde não há reconhecimento, nada floresce. E se você continuar regando esse solo árido, um dia perceberá que o que morreu ali foi a sua própria energia. E quando aqueles 6 meses chegaram ao fim e o homem simplesmente não pôde mais ajudar, algo revelador aconteceu. O amigo ficou com raiva. Não triste, não decepcionado, com raiva. Sentiu-se traído como se o apoio que recebeu fosse um contrato e não um ato de generosidade. Como se a ajuda que teve fosse uma obrigação que agora estava sendo quebrada. Essa é a essência do ingrato. Ele não enxerga a bondade, vê fraqueza, não reconhece generosidade, vê vantagem. E quanto mais você dá, mais ele acredita que tem direito ao que é seu. Ele não pede, exige. E no fim, você descobre que nunca foi um amigo, foi apenas uma fonte. A pessoa ingrata é como um poço sem fundo. Você lança ali suas melhores intenções, seu tempo, seu amor, sua energia, mas nada floresce, nada retorna, porque a ingratidão devora tudo o que toca. E se você continuar alimentando esse vazio, cedo ou tarde perceberá que não é apenas a sua paciência que acabou, é a sua luz que está se apagando.
Por isso, aprenda a distinguir entre quem recebe com o coração aberto e quem apenas estende as mãos. A gratidão faz crescer, a ingratidão consome. Número 3. O arrogante e o autossuficiente. Há pessoas que não procuram ajuda, procuram confirmação. Elas não querem ouvir a verdade, querem ouvir um eco daquilo que já pensam. E se você ousa dizer algo que contrarie sua visão de mundo, elas se fecham, se irritam e o rotulam como alguém que não entende. A pessoa arrogante não sofre por ignorância, sofre por orgulho. Ela acredita que já sabe o suficiente, que já viu o bastante, que ninguém tem nada novo a ensinar. E é exatamente por isso que permanece estagnada, girando em torno do próprio ego. O orgulho é um mestre disfarçado. Às vezes parece força, mas quase sempre é medo. Medo de descobrir que não é tão sábio quanto imagina. Medo de encarar o vazio que surge quando a certeza cai por terra. O arrogante constrói sua identidade em torno da ideia de estar certo. E qualquer ameaça a essa certeza é vista como ataque. Ele se defende, discute, levanta muros. Mas a verdade é simples. Você não pode curar alguém que não reconhece a própria ferida. Não é que essa pessoa esteja perdida para sempre, é que ainda não chegou ao ponto de se enxergar com humildade. E até que essa consciência desperte, toda ajuda será como chuva sobre pedra. Cai, mas não penetra. Até mesmo Jesus se afastava de pessoas assim. Ele não insistia, não corria atrás, não tentava convencer quem não queria ouvir. Dizia o que precisava ser dito e seguia o seu caminho, porque ele compreendia algo que muitos de nós ainda lutamos para entender. A sabedoria não pode ser imposta. Você não pode abrir os olhos de alguém que escolhe permanecer cego. Não pode iluminar quem ainda está apaixonado pela própria escuridão. O arrogante precisa cair, precisa sentir o peso das próprias escolhas, o gosto amargo do próprio erro. Precisa colidir com a realidade de forma tão intensa que o orgulho finalmente se quebre e o silêncio entre. Só quando o chão o acolher com dureza, só quando o ego se desfizer em poeira, é que surge o primeiro espaço para a humildade. E é nesse instante, e apenas nesse, que a verdadeira ajuda pode, enfim, ser recebida. Número 4. O perverso habitual. Preciso escolher bem as palavras aqui, porque vivemos em uma era em que termos como mal ou perverso parecem desconfortáveis. Preferimos dizer que alguém é difícil, traumatizado ou mal interpretado. Mas a verdade é que nem todos os que ferem estão perdidos. Alguns sabem exatamente o que estão fazendo e escolhem fazer mesmo assim. A pessoa verdadeiramente perversa não é aquela que erra. Errar é humano. O perverso é aquele que transforma o erro em estilo de vida. Mente com naturalidade. Engana sem remorso. Manipula como quem respira. E quando é confrontado, não pede perdão. Se justifica. Nunca diz, foi minha culpa, apenas, você mereceu. Ajudar alguém assim não é compaixão, é cumplicidade. Quando você oferece recursos, tempo ou acolhimento a quem usa o mal como ferramenta, você, sem perceber, se torna parte da engrenagem. E tudo o que der a essa pessoa será usado, não para mudar, mas para ferir com mais eficiência. Todas as tradições de sabedoria do mundo, de Oriente a Ocidente, nos alertam sobre isso. Não por falta de amor, mas por amor à verdade. Porque há almas que escolheram caminhar na escuridão e enquanto não sentirem as consequências do próprio veneno, nenhuma luz externa poderá resgatá-las. Se você tentar tirá-los do caminho que escolheram, prepare-se. Eles tentarão arrastá-lo junto. O perverso não busca redenção. Ele não quer ser salvo. Quer ser fortalecido. Quer alguém que financie seus esquemas, que encubra suas mentiras, que limpe os rastros da própria destruição. E se você aceitar esse papel, não estará ajudando. Estará se tornando cúmplice, parceiro de um caminho que corrói tudo ao redor. Você não ilumina a escuridão que ele abraça. Você a alimenta.
A verdadeira compaixão não é salvar quem escolheu o mal, é preservar sua própria integridade enquanto permite que a vida ensine do jeito mais duro a lição que eles insistem em ignorar. Número 5. O tolo incurável. Um tolo não é alguém sem inteligência, é alguém que se recusa a aprender. Repete os mesmos erros, ignora conselhos, rejeita qualquer lição que a vida tente ensinar, toca no fogo repetidamente e depois se pergunta por que a mão está queimada. A diferença entre o sábio e o tolo é simples. O sábio aprende com a experiência, o tolo insiste em ignorá-la. E isso torna tudo ainda mais complicado. O tolo frequentemente aparece em crise, desesperado, aflito, implorando ajuda. E o seu coração se compadece. Você quer salvar, quer consolar, quer resgatar. Mas se olhar para o histórico dessa pessoa, verá um padrão inconfundível. Não é a primeira vez que ela se encontra em apuros. Não é a primeira vez que alguém intervém para salvá-la. E a cada vez ela retorna exatamente ao mesmo comportamento que a colocou em perigo. O tolo é como alguém se afogando no oceano que se recusa a segurar o colete salva-vidas que você lança. Ele se debate, se afunda, e se você pular para salvá-lo, arrastará você junto para o fundo. Não há como salvar um tolo. Somente a vida pode ensinar. Somente a dor natural de suas próprias escolhas pode quebrar a teimosia. E se você continuar intervindo, estará apenas bloqueando a lição que ele precisa aprender. Número 6. O mestre manipulador. O manipulador pode ser o mais perigoso desta lista, justamente porque é o mais difícil de identificar. Ele não chega exigindo nada, chega contando histórias, não rouba diretamente, faz você querer dar. Ele conhece a natureza humana melhor do que a maioria, sabe que pessoas boas querem ajudar. Sabe que corações gentis se sentem culpados ao dizer não, e usa esse conhecimento como arma. Ele fala exatamente o que você quer ouvir, brinca com suas emoções, faz você se sentir indispensável, especial, necessário, e antes que perceba, você está fazendo por ele coisas que não faria por ninguém mais. O manipulador é um camaleão. Com um é vítima, com o outro é herói. Muda da história conforme o público. E se você comparar versões com outros que o conheceram, verá que nada bate. Ajudar um manipulador não é oferecer socorro, é alimentar um sistema. Você fornece os recursos, a atenção, a energia que ele usa para continuar jogando seus jogos. E no instante em que você finalmente parar de ceder, no momento em que enxergar através da máscara, ele se voltará contra você. Você se torna o vilão da história. Ele dirá aos outros como você o prejudicou, e sem perder tempo seguirá para a próxima vítima. Número 7. O rebelde impenitente. Por fim, existe aquele que sabe exatamente o que é certo, mas se recusa a fazer. Ele já foi ensinado, advertido, corrigido, mas não se importa. Escolheu permanecer no caminho destrutivo e nada do que você diga ou faça mudará sua decisão. O rebelde impenitente não é ignorante, é desafiador. Ele conhece a verdade, mas prefere a própria resistência. E quando você tenta ajudar, ele sorri, concorda, parece absorver cada palavra. Mas assim que você se afasta, retorna aos velhos hábitos, como se nada tivesse sido dito. Esse é o tipo mais difícil de deixar ir, porque você vê o potencial que ele tem. Vê o que poderia se tornar se apenas decidisse mudar. E movido por esperança, continua acreditando, esperando que, dessa vez, será diferente. Mas, invariavelmente, não é. A pessoa impenitente só mudará quando quiser de fato mudar. Nenhuma ajuda externa será suficiente. Você não pode desejar a cura por alguém, nem lutar pela liberdade que ela não quer conquistar. Se tentar, acabará exausto, enquanto ela permanece exatamente onde sempre esteve. Então, o que fazer com tudo isso? Será que devemos nos fechar para o mundo? Será que devemos parar de estender a mão? Não. O que precisamos é de clareza. Saber onde investir nossa energia, distinguir quem realmente quer crescer de quem apenas quer ser poupado das consequências de suas próprias escolhas.
Precisamos enxergar com olhos atentos quem está lutando e merece apoio, quem está estagnado e só quer tirar vantagem. Olhar sem ilusões, sem julgamentos vazios. A compaixão verdadeira nem sempre conforta. Às vezes, ela exige coragem. Afastar-se para que a vida ensine. Porque a transformação nasce da dor, do confronto com a realidade, do fundo do poço onde ninguém pode carregar você. Quando ajudamos as pessoas certas, colhemos frutos reais. Quando plantamos em solo fértil, vemos crescimento. Mas gastar nossa energia com quem não está pronto não gera aprendizado, gera esgotamento. Sua energia é valiosa, seu tempo é finito. Aprender a guardá-los, a escolher com sabedoria onde oferecer sua ajuda, é a forma mais profunda de compaixão, tanto para você quanto para aqueles que realmente merecem. Seus recursos são limitados, seu tempo, sua energia, sua atenção, tudo tem fim. E é preciso sabedoria para decidir onde investir. Nem todos merecem sua ajuda, e isso não é crueldade, é prudência. Então pergunte a si mesmo hoje: quem estou segurando quando deveria deixar ir? Quem estou salvando quando precisa enfrentar a própria queda? Quem estou sustentando quando deveria aprender a se levantar sozinho? E quando encontrar a resposta, tenha coragem de se afastar. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a consciência de que às vezes o gesto mais amoroso é permitir que alguém sinta o peso total de suas próprias escolhas. Porque no final, você não pode salvar ninguém. Você só pode mostrar o caminho. Se essa pessoa decidir segui-lo, isso depende inteiramente dela.